Vamos ler em Mateus, amados. Glória a Deus. Capítulo 15, a partir do versículo 21. Uma história bastante conhecida, né? A história da mulher cananeia. E partindo Jesus dali, a partir do versículo 21 do capítulo 15 de Mateus. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. Aleluia. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Aleluia. Deus, tu és maravilhoso, Pai. O teu Espírito Santo, que conhece a necessidade de cada um de nós, ministre por meio da minha vida, Senhor, porque a tua misericórdia nos alcançou. Cada um de nós precisa ouvir da tua parte algo pontual, e o Senhor sabe, Senhor. Portanto, eu te peço que o Espírito Santo fale por meio da minha vida e alcance as nossas vidas, Senhor, impactando cada um de nós. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para sempre. Amém. Amados, refletindo nessa mensagem, nesta tarde, o Senhor traz ao nosso entendimento a história desta mulher cananeia, ou seja, era uma mulher que ela não era considerada povo de Deus, não era a nação, não fazia parte da nação com a qual Deus tinha uma aliança, né? Não estava debaixo da promessa feita, ou das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Mas aquela mulher, não sabemos como que ela já tinha escutado falar de Jesus, se ela já tinha presenciado algum milagre que Jesus havia feito. Não sabemos exatamente qual foi o fato que levou aquela mulher a reconhecer em Jesus não apenas aquele que era poderoso para fazer o milagre da cura e da libertação na vida da filha dela, mas aquela mulher reconhecia Jesus como o Messias prometido, como o Salvador do mundo, quando ela se refere a ele, no versículo 22, como Senhor, filho de Davi. Ela estava reconhecendo ali, ao dizer que Jesus era o Senhor, filho de Davi, que Jesus era aquele Messias prometido, que haveria de nascer da tribo de Davi, né, da qual Jesus nasceu, e que haveria de nascer aquela pequena cidadezinha em Belém, e todas as promessas acerca das quais estavam apontando, mostrando que o Messias, o Filho do Deus vivo, viria ao mundo para salvar a humanidade. Ela não estava debaixo daquela promessa. Talvez aqui no nosso grupo, neste momento, ou talvez alguém que venha nos ouvir depois, esteja sofrendo com a situação deplorável na vida de alguém que você conhece, que você ama, e talvez você esteja perdendo a fé de que aquela vida poderá ser transformada. Talvez a situação esteja tão agravada
que você esteja achando que não tem mais jeito, que não tem mais solução, que não existe mais saída, como a situação da filha daquela mulher, que nos diz no versículo 22 que a filha dela, ela declarou ali diante de todos que estava miseravelmente endemoniada, né? Então, era uma situação deplorável. Mas, de alguma forma, aquela mulher havia reconhecido que Jesus era realmente aquele que havia de vir ao mundo, que era o Salvador e que ele era poderoso para mudar aquela situação. Então, queridos, nessa tarde, a primeira lição que Deus nos desafia é a reavivar a fé de que ele é o Deus que pode realizar o impossível. É a reavivar em nós a fé, que olhando para a situação, a gente não desanime, mas a gente continue crendo de que Jesus pode intervir e fazer o milagre. E o que a gente vê na sequência, a gente pode trazer para o nosso contexto como se fossem etapas, né? Etapas diante de uma situação. Primeiro, aquela mulher que era cananeia, não era povo de Deus, aquela mulher, ela reconheceu que havia um grande problema. A filha dela estava endemoniada. Queridos, a gente precisa olhar e reconhecer, identificar os problemas. Os problemas que estão nos inquietando, muitas vezes a pessoa está até ansiosa, triste, abatida, e não consegue parar para fazer ou uma viagem para dentro de si mesmo, ou para as suas ações, ou para a sua vida envolvendo as pessoas que estão no seu entorno, para identificar o motivo da tua inquietação, o motivo da tua angústia, o que te aflige, o que te abate, o que te desanima, o que está tentando minar a tua fé. Primeiro ponto, a gente precisa fazer esse diagnóstico, identificar o problema. Reconhecer que existe um problema, algo que está te desestabilizando, né, emocionalmente, espiritualmente, e identificar o que é esse algo. E, após isso, partir para a solução do problema. Né? Aquela mulher, ela foi clamando, ela começou a gritar, Jesus, filho de Davi, né? Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que minha filha está miseravelmente endemoniada. Interessante que ela não disse, tenha misericórdia da minha filha. Ela disse, tenha misericórdia de mim. Muitas vezes, a dor na vida de alguém não é consequência da vida dele próprio, mas da vida que ele ama, mas que o atinge, que o aflige, né? Aquela mulher, ela puxou para si o clamor da misericórdia ao Senhor, pedindo ao Senhor que tivesse misericórdia dela, que a filha dela estava miseravelmente endemoniada. E nos aflige, é natural, faz parte da natureza humana, faz parte do contexto social, né? Somos muitas vezes abatidos ou afligidos, angustiados por situações tantas. Às vezes com pessoas que amamos, às vezes com pessoas que nós nem conhecemos, mas que nos compadecemos daquelas pessoas e somos afligidos, mas que essa aflição, que essa inquietação na sua e na minha alma, ela nos impulsione a ir ao encontro de Cristo, aos pés do Senhor, a clamar diante daquele que pode resolver o problema. Que nós não venhamos a ser desestabilizados ou desmotivados, ou mesmo ter uma fé abatida diante da situação que parece impossível. Mas que a situação difícil, que aquilo que está cada vez pior, possa impulsionar em nós a fé de nos inclinarmos cada vez mais, adorando ao Senhor, acreditando que Ele continua realizando milagres, que Ele é o Deus que faz o impossível. E é interessante que Jesus são etapas, como eu estava falando. O primeiro diagnosticou, depois aquela mulher ponderou, não, aquele ali, eu creio que ele é o Messias, eu sei o que ele é poderoso para fazer, eu sei que ele pode mudar essa situação. Ela reconheceu que tinha um problema, diagnosticou qual era o problema e a solução, e ela partiu para a ação.
E há situações, são etapas na vida, muitas vezes que a gente passa, em que, como no versículo 23, Jesus não respondeu palavra nenhuma para aquela mulher. Em que parece que Deus não está atento, em que parece que Deus não está preocupado, que Deus não está sensível diante do nosso clamor. Mas aquilo não fez aquela mulher parar. É muito linda a fé daquela mulher, e aquela mulher, se fosse trazer para o contexto da igreja, diríamos que era alguém que estava fora da igreja, ela não era povo de Israel, ela não tinha toda uma história de um povo dela, do povo dela atrás dela, dando consistência, né, àquela fé que aquela mulher tinha. Mas pela fé daquela mulher, ela moveu o impossível. Então, no versículo 23, diz que ele não respondeu nenhuma palavra àquela mulher. E, para completar, os discípulos ainda chegam até Jesus e rogam a Jesus. Enquanto aquela mulher está rogando a Jesus misericórdia, gente, observe aí como isso é interessante, como é tão atual. Enquanto aquela mulher está clamando, rogando a Jesus misericórdia, para que ele faça a libertação na vida da filha dela, os discípulos vão até Jesus, rogando a Jesus para despedir a mulher, porque estão incomodados, porque ela vem gritando atrás deles. Não tem sido muito diferente nos dias de hoje. Muitas vezes, enquanto a gente está clamando a Jesus, tem alguém clamando na contramão para tentar minar o nosso clamor. E nós precisamos ter a convicção de em quem nós cremos, precisamos ter a convicção de quem é Jesus na nossa vida, do que ele é poderoso para fazer. E que mesmo quando parece que ele não está atento, que ele não está se importando, que ele não está sensível ao nosso clamor, ou à nossa dor, ou à inquietação da nossa alma, ele não está em silêncio por insensibilidade, em tudo há um propósito. Lá na frente a gente vai compreender. Nós precisamos, como disse a irmã Eline, quando ela leu Efésios, precisamos perseverar, né? Perseverar na presença do Senhor. E aquela mulher, ela passou por aquela etapa de parecer que o clamor dela estava sendo ignorado, que só estava incomodando, que Deus não estava sendo sensível. E na próxima etapa, Jesus responde para ela: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. É quando vem uma resposta de Deus que não nos agrada. Quantas vezes vem, né? A pessoa está clamando e acontece algo que parece que a situação ficou pior. Porque primeiro Jesus parecia não estar ouvindo. Agora ele dá uma resposta que aos olhos humanos desanimaria aquela mulher. Mas aquela mulher perseverou. E o que ela passa a fazer então? Não adiantou clamar de longe, não adiantou clamar por socorro e por misericórdia. Ela, no versículo 25 diz que ela chegou e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Gente, tem muita gente com esse grito de socorro interno que não consegue externar. Aleluia. Que não consegue expressar, ou por não ter intimidade com Deus, mas muitas vezes as atitudes daquelas pessoas que estão ao nosso redor estão dizendo: socorre-me. E nós precisamos pedir ao Senhor sensibilidade espiritual para escutar o grito que não é dado verbalmente, mas que de alguma forma é expressado perto de nós. Porque hoje nós somos templo do Espírito Santo. O Senhor habita em nós por meio do seu Espírito Santo. E aquela mulher, ela disse: Senhor, socorre-me. E pela segunda vez, Jesus dá uma resposta dura de ouvir. Primeiro, no versículo 24, ele diz que ele não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. No versículo 26, ele diz: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Mas aquela mulher que primeiro vinha gritando atrás deles, como disse os discípulos, clamando, aquela mulher que depois
adorou ao Senhor. No versículo 28, 27, nos diz a palavra do Senhor, que ela disse, sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Primeira etapa, diagnosticou o problema. Segunda, ela traçou um plano, uma estratégia, correu até onde ela compreendia que haveria um escape, que foi atrás de Jesus. Enfrentou opositores, porque enquanto ela clamava a Jesus, os discípulos clamavam a Jesus para que despedisse aquela mulher, que mandasse ela embora, porque ela estava gritando atrás deles. Enfrentou duas respostas muito duras da parte do Senhor, mas ela não desistiu. O convite do Senhor Jesus, queridos amados do Senhor, para mim e para você nessa tarde é perseverança. Perseverança, clamando a Ele, adorando a Ele e nos humilhando na presença dEle. Aquela mulher clamou, aquela mulher adorou, aquela mulher humilhou-se diante do Senhor. E no versículo 28 diz, então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Amados, que nós possamos guardar esta palavra, que essa palavra venha a nos dar um novo ânimo, a reavivar a nossa fé, a nossa disposição de buscar ao Senhor, clamando, adorando, nos humilhando na presença dEle, perseverando em seguir, em estar seguindo ao Mestre, gritando, clamando, adorando atrás do Mestre, na convicção de que, independente qual seja hoje a situação, independente do que nós estejamos ouvindo hoje de muitos, nós precisamos crer que no momento certo, depois da aparente rejeição, ou muitas vezes de uma rejeição de fato, depois da humilhação, muitas vezes uma situação de humilhação como aquela mulher passou ali, o Senhor fará a intervenção e dará um novo rumo à história, de acordo com aquilo que nós temos clamado, né? A Bíblia nos assegura que se clamarmos algo segundo a vontade do Senhor, Ele nos fará. E há situações que nós já sabemos que estão em total sintonia com a vontade de nosso Deus.